com a divulgação das últimas pesquisas eleitorais, que tem, né, mostrado o presidente Lula à frente de Flávio Bolsonaro, tanto no primeiro quanto no segundo turno, um pouco mais apertado no segundo turno, e essa expressiva, né, alavancagem aí no primeiro turno, onde o presidente Lula, nessas pesquisas, né, está passando dos 40 pontos, na maioria das pesquisas, muitas pessoas têm se perguntado e também têm afirmado que é possível o presidente Lula vencer no primeiro turno dessas eleições. Inclusive, hoje saiu uma pesquisa, acho que é da Datafolha, confirmando isso, né? O presidente Lula com 41 pontos à frente e Flávio Bolsonaro um pouco mais abaixo. E no segundo turno, uma vitória um pouco mais apertada nessas eleições, se fosse hoje, para o presidente Lula. Então eu vim discutir um pouco isso com vocês, né, aqui da internet, no YouTube, porque eu fui pesquisar esse assunto, né, sobre essa questão de vencer no primeiro turno, e eu vi que só um presidente, né, só um candidato conseguiu ganhar no primeiro turno, depois da redemocratização do Brasil, né, que começou em 1985, que foi o presidente FHC, né, Fernando Henrique Cardoso, que inclusive está com um problema bastante grave, né, de Alzheimer, e inclusive ele nem lembra que foi presidente da República hoje, né? E naquela ocasião, muitos especialistas disseram que foi possível essa vitória, né, do Fernando Henrique graças ao sucesso do Plano Real, né, que foi em 1994. Então, o presidente, né, que foi eleito naquela época, que era o FHC, ele havia sido ministro da Economia e foi um dos responsáveis, né, uma das pessoas aí na liderança da criação do Plano Real, que trouxe bastante, uma certa, né, estabilidade para a economia. E hoje a gente vive num cenário totalmente diferente, né? A gente vê um mundo mais tenso, mais polarizado. A última eleição presidencial de 2022 foi apertadíssima ali o final, né, do segundo turno. Foi um pouco maior de um pouco mais de 1 milhão de votos que o presidente Lula teve. Então, não é fácil, né? Ao meu ver, não é fácil ganhar no primeiro turno, mesmo que o presidente Lula tenha uma certa vantagem, possa ter uma certa vantagem, principalmente hoje, né? Com o mundo como está polarizado, essa questão do bolsonarismo. Flávio Bolsonaro, ele se encontra num momento difícil da campanha, né? Da pré-campanha, porque aquela questão do Banco Master, né, que eu até falei aqui no vídeo, que deu toda essa movimentação aí na internet, na mídia, onde o Flávio foi colocado, né, nessa situação de ter que explicar por que ele pediu dinheiro, né, para o Daniel Vorcaro, para o filme, né, do pai dele, que eu acho que é o Dark Horse, é Dark não sei o que, o nome do filme, e pegou bastante mal. Além das outras medidas, né, que o governo lançou uma série de medidas econômicas e sociais para dar um gás aí nessa reta final, né, como a CNH, a possibilidade de não precisar mais, né, renovar, vai ser renovada automaticamente, empréstimos, investimentos em áreas, né, para dar um gás, né, e além das políticas públicas e todo esse trabalho que o presidente Lula, o governo tem feito nesses últimos anos, né, que foi um trabalho importante. Eu acredito que o presidente Lula está no caminho certo, mas vencer em primeiro turno não é impossível, mas eu acho muito difícil.
Inclusive, há muita luta aí que é preciso ser feito para reeleger o presidente Lula. Mesmo a gente estando no caminho certo. E a gente sabe como é a política, né? Às vezes vem reviravoltas que muda tudo. Essa minha opinião que eu queria deixar aí. Toda semana eu vinha trazendo vídeo, né? Eu me chamo Carlos Rodrigo, sou biólogo, né? Sou estudante, pesquisador também. E se vocês quiserem acompanhar o meu canal, toda semana tem vídeo novo, tem discussões, notícias, né? Importantes aqui que eu tento, né, trazer para o YouTube. Então, pode se inscrever aqui, né, no canal. Queria pedir também para vocês deixar um like para que outras pessoas também possam ver esse vídeo. Tá bom? Tchau, tchau.